mundo desabou, já não podia suportar. Atordoado eu clamei: Senhor, onde estás? Foi quando então apareceu, fortalecendo os meus pés, dizendo: Filho, eu estou através. Sem dor não há vitória, sem barreiras não há superação, sem cruz a glória não virá. Se o vaso não quebra, não há restauração. Através do frio e da dor, há um Deus que trabalha em meu favor. Pelo vale, comigo Ele vai, e através de tudo que possa acontecer, me ensine a depender do seu amor. Os planos do Senhor, a sua forma de agir, revelam sua intenção de salvar e conduzir em cada hora de aflição que eu ainda sofro aqui. Ele resolve tudo em bênçãos para mim, e a chama não me queima, pois segura estou no teu poder, e as águas não me afogarão. Sua mão protege e guia meu viver. Através do frio e da dor, há um Deus que trabalha em meu favor. Pelo vale, comigo Ele vai, e através de tudo que possa acontecer, me ensine a depender do teu amor. Meus olhos jamais poderão enxergar, ouvidos jamais poderão ouvir falar de outro Deus tão grande assim, que trabalha para
Boa noite, irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês, mas confesso que é também um motivo de um pouco de temor, né? Transmitir a mensagem de Deus é uma grande responsabilidade. Para isso, vamos fechar rapidamente nossos olhos. Bom Pai amado celestial, estamos aqui na Tua casa para adorá-lo. Pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor possa esvaziar de nós tudo aquilo que lhe desagrada, que o Senhor possa nos encher com Teu santo e bom Espírito, para que tudo o que for dito aqui e entendido seja conforme a Tua vontade. Por Jesus, amém, Senhor. Abram a Bíblia, irmãos, em São João 16, no versículo 33. Quem não trouxe a Bíblia, eu vou estar projetando os versos, tá bom? São João 16, no versículo 33. Lá diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nesse verso, Jesus nos diz que não teríamos aflições? Não. O que ele nos diz? Que neste mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele nos diz que nele poderíamos encontrar paz, mesmo em meio às provações e aflições deste mundo. Em outras palavras, Jesus diz: eu já venci o mundo, meu filho. Já tudo foi pago na cruz. Logo, logo, eu vou aí te buscar. Não importa as aflições que você está passando nesse momento. Tudo isso vai acabar. Jesus logo, irmãos, vai voltar. Nós estamos nesse mundo aqui de passagem. Logo, tudo isso vai ter um final. Nessa caminhada, o inimigo quer que nós desanimemos, para que nós não entremos na Canaã celestial. Estudaremos nesse sermão, irmãos, um dos perigos que nos ameaçam na nossa jornada rumo ao céu. O tema deste sermão é perigos rumo a Canaã. Nós vamos estudar hoje um pouquinho a história do povo de Israel. Desde que saíram do Egito, o inimigo estiver em constante atividade, lançando estorvos e tentações, obrigada, irmão, para que o povo de Israel desanimasse e não entrasse na Canaã terrestre. Assim também, quando a gente deixa o mundo e aceita Jesus, o inimigo irá lançar dificuldades, provações no meio do nosso caminho para que nós desanimemos na fé e para que nós também não entremos na Canaã celestial. Por que será, irmãos, que foi registrada na Bíblia a história do povo de Israel? Vocês sabem por quê? Alguém? Isso, mas como meu tio diz, vamos ver na Bíblia? 1 Coríntios 10, no versículo 6. A própria Bíblia vai nos responder. 1 Coríntios 10, no versículo 6. Lá diz: E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Paulo estava falando um pouquinho do povo de Israel, irmãos. A história do povo de Israel, rumo a Canaã prometida aqui na terra, foi registrada para o benefício de nós, Israel de Deus, até o fim dos tempos. Nós vamos fazer agora uma analogia, tá? Uma comparação. O Egito representa o mundo, e a Canaã terrestre representa a Canaã celestial. Assim como o povo de Israel deixou o Egito para prosseguir rumo à Canaã terrestre, nós também deixamos o mundo e estamos numa jornada rumo à Canaã celestial. Deus quer que nós, o seu povo, revemos a história do povo de Israel com um humilde coração, para nós vermos as provações que eles passaram, a fim de instruir-nos para a Canaã celestial. Olha o que Paulo ainda continua nos dizendo, irmãos. 1 Coríntios 10, 11 e 12. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. A história do povo de Israel não foi escrita sem propósito na Bíblia. Paulo diz que foi escrita para aviso de quem? De nós que vivemos nos últimos dias, irmãos. Nós devemos olhar o que eles erraram para que nós não caiamos aonde eles
caíram. Quando Deus libertou Israel do Egito, será que era a propósito de Deus que eles ficassem no deserto ou que eles entrassem logo na terra prometida? Qual que era o propósito de Deus? Quantos anos eles ficaram vagueando, irmãos? 40 anos ficaram vagueando. Por que será que eles não entraram logo na terra prometida? Por que será? Hoje nós vamos saber. Nós vamos saber um dos perigos, eu coloquei. Num outro sermão eu posso fazer um outro que eu analisei, tá? Nós vamos estudar agora, então, um dos perigos que impediu o povo de Israel, assim que saiu do Egito, de logo entrar na terra de Canaã. Eu coloquei assim, esse perigo, irmãos, também pode nos impedir de entrarmos na Canaã celestial. Nós vamos estudar esse perigo hoje, tá bom? Coloquei ali murmurações, incredulidade, falta de consagração. O povo de Israel, irmãos, desde que ele saiu do Egito, Deus permitiu que algumas provações viessem ao caminho deles. E cada provação que vinha, ao invés de eles confiarem em Deus, eles faziam o quê? Murmuravam. E essa murmuração revelava um coração de incredulidade. Essa incredulidade é falta de fé, de confiança em Deus. E essa falta de fé, irmãos, eram consequências do quê? De uma falta de consagração. Como está a sua vida de consagração a Deus, irmãos? Como está o seu relacionamento com Ele? Como está a sua fé? O jeito que a gente age perante os problemas reflete a nossa fé, que reflete o nível de comunhão que você tem com Deus, irmãos. Quando Deus libertou Israel do Egito, era propósito de Deus fazer de Israel um povo santo, uma nação eleita para levar luz aos demais povos. A experiência variada dos hebreus lá no deserto era uma escola preparatória para eles entrarem na Canaã terrestre. Deus permitiu algumas provas, irmãos, ali para eles, para purificar o caráter deles. Também nós que estamos rumo à Canaã celestial, o deserto da nossa vida é uma escola preparatória para entrarmos na Canaã celestial. Encontraremos sim muitos obstáculos, mas nós devemos confiar que Deus está no controle e fará tudo o que for necessário e melhor para a nossa salvação, que é o que Ele quer. Ele quer que cada um aqui esteja no céu. Vamos ver, irmãos, como Deus quer que procedamos diante das provações que virão na nossa vida. Abram a Bíblia em Isaías 30, no versículo 15. Isaías 30, 15. Isaías 30, no versículo 15. Lá diz: eu achei esse verso muito bonito. Eu já tinha lido a Bíblia, mas quando agora eu vi ele, falei, nossa, parece que eu nunca li esse verso antes. Olha o que ele diz. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Deus está falando isso, irmãos, com o povo de Israel, que eles não quiseram entrar, confiar em Deus e por isso perderam a Canaã terrestre. Deus está falando também hoje com a gente, irmãos. Aonde que está a nossa salvação, que esse verso diz? No arrependimento e aonde mais? No descanso. O que é descanso, irmãos? Confiança em quem? Em Deus. Não basta apenas você passar e falar. A gente tem que o quê? Sentir paz em meio às turbulências. Sentir essa paz porque a gente magoou o coração de Jesus quando a gente passa por uma provação e não confia nele, sabia, irmãos? Jesus fica triste ao saber que você está passando por uma provação e você está todo nervoso. Ele te entende e te ajuda. Mas alegra o coração de Deus quando os seus filhos passam por provações, confiando e tendo paz nele. Esse verso ele fala de duas partes, né? No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. O que é arrepender? O que é arrepender? Tristeza pelo pecado, isso. O verdadeiro arrependimento, irmãos, ele leva a uma mudança de rumo, a uma conversão, né? Tem gente que fala que eu me arrependi, mas continua fazendo sempre a mesma coisa. Será que se arrependeu verdadeiramente?
O arrependimento verdadeiro é uma conversão, ele vai mudar de rumo, é andar para o lado oposto que o mundo vai. No caso do povo de Israel, era andar em direção contrária ao Egito. O povo de Israel, quando se deparava com provações e privações, logo sabe o que eles faziam? Eles sentiam saudades do Egito. Eles não queriam abandonar as práticas do Egito. E isso fez com que muitos israelitas perdessem a Canaã terrestre. Assim também, muitos hoje que não se desarraigam das práticas do mundo vão perder o céu por isso, irmãos. O coração deles ainda estava no Egito. Aonde está, de fato, o meu e o seu coração? Como nós cantamos, nós devemos ter o pé na terra, mas os olhos no céu. Aonde está o seu olhar? Aonde está, de fato, o seu olhar? É só a gente ver onde a gente investe nosso tempo, irmãos. Aonde você mais investe o seu tempo? Será que é nas coisas do céu, realmente? Não que a gente não tenha que estudar, trabalhar aqui, né? Mas nós devemos nos preparar para um dia entrarmos na Canaã. Nessa segunda parte desse verso, Deus também fala ali, ó, na quietude e na confiança está o seu vigor, está a sua força. Os filhos de Israel demonstravam ter um mau coração de incredulidade. Eles não confiavam em Deus. Sossegar, irmãos, é saber que Deus está no controle, mesmo nosso barquinho estando agitado pelo tumulto da onda, irmãos. E hoje essa mensagem foi para eles e hoje é para nós. Convertei-vos e sossegai-vos. Nisso estará a nossa salvação. Paulo nos aconselha a aprendermos com ele, com os erros deles, para que nós não procedamos como eles. Nós vamos analisar agora na Bíblia algumas partes como o povo de Israel agiu diante das dificuldades. Vamos ver o primeiro relato. Foi lá no deserto de Elim, está em Êxodo 15, 22 a 25. Abram a Bíblia então, em Êxodo 15, 22 a 25. Como será que o povo de Israel se portava diante das dificuldades que eles encontravam assim que eles saíram lá do Egito, que abriu o Mar Vermelho? Olha o que a Bíblia diz. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam o quê? Água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo fez o quê? Murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Depois que deixaram o Egito, irmãos, o povo e as águas foram divididas pelo meio do mar. Deus os provou para ver se eles confiariam naquele que tinha os libertado. Mas, entretanto, eles falharam em suportar a prova, diferente de Moisés, né? Qual foi a atitude de Moisés? Clamou ao Senhor. Moisés também podia ter murmurado: puxa, Senhor, eu abdiquei lá o trono do faraó, vim aqui e ainda está faltando água para esse povo, eles vão me apedrejar. Mas qual foi a atitude de Moisés? Clamou ao Senhor. Eu vou clamar que Deus vai providenciar conforme a tua vontade as coisas para eles. Nós não vamos ler tudo, irmãos, e nós também. Quantos de nós, depois de deixarmos o Egito e Deus agir miraculosamente em nossa vida, ao vir as primeiras provações, nós fizemos o quê? Muitas vezes murmuramos, né? Eu já ouvi gente falando assim: puxa, eu trabalho tanto para Deus, isso está acontecendo na minha vida, isso não é justo, né, irmãos? Nós temos que ver que nós vamos passar, sim, por aflições. O fato de nós aceitarmos a Cristo não nos imuniza contra as aflições. Jesus foi a pessoa que mais sofreu nessa terra, não é? Mas a vitória está certa para aqueles que nele creem, que é o céu, né? O céu, o inimigo não pode nos tirar se nós permanecermos em Cristo. Amém, irmãos? Amém. E olha só, nós não vamos ler tudo. Depois eles partiram para o deserto de Sim. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 16, de 1 a 3. Olha o que o povo fez quando eles saíram do deserto de Sim e foram para o deserto de Sim. Êxodo 16, de 1 a 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende trazido esse deserto
para matardes de fome a toda essa multidão? Foi ali, irmãos, nessa ocasião, que Deus, pela sua misericórdia, proveu o maná para o seu povo. Olha o carinho e o cuidado de Deus por seu povo. Ele mandava diariamente pão do céu. Eles dormiam e quando eles acordavam, estava ali no chão um orvalho branquinho que era o pão do céu. Mas todos os dias o povo de Israel contemplava esse milagre até eles entrarem na Canaã, 40 anos recebendo o maná de Deus, irmãos. E mesmo assim, muitos murmuravam. Isso a gente vê que a fé não depende de milagres, porque se dependesse, eles não murmurariam. Olha quantos milagres que Deus já tinha feito na vida deles, é ou não é? As 10 pragas abriram o mar vermelho, na rocha saiu água, daquela árvore também, agora o maná diariamente. A fé não depende então de milagres, mas depende de um relacionamento com o Deus dos milagres. Nós não vamos ler todos os versos que eles murmuraram, senão daria muito tempo aqui. Mas depois, se vocês quiserem na casa de vocês, Êxodo 17, de 1 a 4, também eles... Depois de sair do deserto de Sim, eles foram para Redifim. O Senhor permitiu que faltasse água novamente para ver se eles murmurariam como tinham feito ou se agora eles confiariam. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Murmuraram novamente. Mesmo o maná caindo diariamente, eles novamente murmuraram. Será que nós também não somos muitas vezes igual o povo de Israel? Que murmuramos, mesmo vendo as bênçãos diárias, a gente esquece só um coração pulsando, né, irmão? Tudo que Deus faz por nós, às vezes a gente esquece, não é mesmo? Quantas vezes nós murmuramos igual eles? Aí eles chegaram no Monte Sinai. Vemos quantas vezes eles se queixaram. O problema dessa murmuração, irmão, sabe o que é? Que ela expressava falta de fé em Deus. E isso desagrada o coração de Deus. Às vezes a gente pensa assim, mas se eu estivesse lá, eu não teria murmurado. Será, irmãos? Olha o que o livro Patriarcas e Profeta diz. Muitos consideram os israelitas e admiram-se de sua incredulidade e murmuração, achando que se tivesse estado em lugar deles, não teriam sido tão ingratos. Mas quando sua fé é provada, mesmo com pequenas aflições, não manifestam maior fé ou paciência do que fez o antigo Israel. Quando levado a situações angustiosas, murmuramos contra o meio que Deus escolheu para nos purificar. Então, a gente não é diferente deles, irmãos. Né? A fé é um exercício. Quando vier uma provação, clame a Deus, Senhor, me ajude a agradar o teu coração, me ajude a confiar em ti, mesmo eu não conseguindo. Né? Então, as provações às vezes vêm na nossa vida, muitas vezes para purificar o nosso caráter. Algumas situações acontecem para a gente ver alguns defeitos que a gente não sabia que a gente tinha. Algumas provações vêm para que nós exercitamos a fé em Deus. E outras provações vêm, uma vez eu ouvi uma pregação, achei muito bonito. Jó, ele era homem íntegro temente a Deus, não era, irmãos? As provações que vieram para Jó era para provar para o universo que ele era fiel mesmo em meio às provações. Para provar que Jó não era interesseiro, o amor dele por Deus não era interesseiro. Então, muitas provações vêm na nossa vida para provar para o universo que o nosso amor por Deus não é interesseiro, que nós vamos ser fiéis a Deus mesmo em meio às provações. Depois que eles saíram então do Monte Sinai, eles foram para Cádiz. Cádiz era um deserto que ficava bem próximo da terra de Canaã. Logo eles poderiam entrar em Canaã. E ali ele foi proposto pelo povo enviar espias para olhar, examinar a terra de Canaã. Isso foi proposto a Deus por Moisés e Deus permitiu. Então foi escolhido um espia de cada tribo e foi enviado lá para a terra de Canaã. Depois de uma ausência mais ou menos de 40 dias, eles voltaram com o fruto daquela terra, que mostrava a fertilidade. Eram frutos enormes, irmãos. E aquele povo começou a ouvir o relatório com muita alegria e expectativa no coração. E olha só qual foi o relatório. Abram agora a Bíblia em Números 13, versículo 27. Números 13, no versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo ficou entusiasmado ao ver a grandeza
daqueles frutos e queriam logo obedecer à voz do Senhor e entrar na terra de Canaã. Mas logo que eles descreveram a fertilidade do solo, 10 espias, com exceção de 2, começaram a aumentar as dificuldades e os problemas de se entrar naquela terra. 10 espias, irmãos, começaram a lançar sombras de dúvidas no coração daquele povo. Vamos continuar lendo Números 13, 28 e 29 agora. Olha o que eles disseram. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. E cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Eles começaram a enumerar as poderosas nações, começaram a citar que as cidades eram muito grandes e cheias de muralhas, que seria impossível eles entrarem ali. Começaram a falar também que ali havia gigantes, que eram os filhos de Anak, que seriam impossível eles vencê-los. Logo, a cena mudou. Aquela cena de alegria, de querer conquistar a terra, mudou. Agora, uma sombra havia no coração de toda aquela congregação, uma sombra escura que aqueles espias lançaram na congregação. Que sombra escura envolve sua vida, irmãos? Que sombra escura? Nós devemos, nesses momentos, irmãos, volvermos nosso olhar para a luz do trono de Deus e enfrentarmos as situações pelo seu poder. Mas o povo não fez isso. Olha só, nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor nos guiou no passado, irmãos. Estamos nós passando por problemas? Confie em Deus. Mas 2 espias não foram assim. Caleb e Josué. Olha o que Caleb e Josué fizeram. Vamos continuar, Números 13, 30 a 31. Qual foi a atitude, então, de Caleb e Josué? Então, Caleb, ele não se contentou com aquilo, irmãos. Ele falou assim, não. Ele foi lá e fez calar o povo perante Moisés. E ele disse, certamente nós subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, aqueles homens que com ele subiram começaram a dizer o quê? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Qual foi a atitude de Caleb, irmãos? E Josué estava junto? Confiança em Deus. E do povo? E daqueles espias? Incredulidade no coração. O povo, ele não se deteve a refletir que aquele que os libertara tão miraculosamente lá no Mar Vermelho, que fizera dia a dia milagres, estaria ali para entregar aquele povo em suas mãos. Eles puseram a Deus fora de questão, como se pudessem confiar apenas no poder de suas armas, irmãos. E quantas a gente faz isso? A gente busca Deus na última solução, não é, irmãos? Repetiram o seu erro anterior de murmurar contra Moisés e Arão, e na verdade eles estavam murmurando contra o próprio Deus. Eles começaram a chorar e lamentar em voz alta. Havia um choro naquela multidão. E eles começaram, sabe fazer o quê? Começaram a falar que eles queriam voltar para o Egito. Eles começaram a procurar um novo líder. Vamos fazer um novo líder e voltar para o Egito. Olha só que ingratidão, irmãos. Caleb e Josué, então, tentaram acalmar aquele tumulto. Eles rasgaram as vestes em sinal de indignação. E olha o que eles começaram a falar, Caleb e Josué, Números 14, de 7 a 9. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais o quê? Rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Ali está falando assim, irmãos, se o Senhor se agradar de nós, Caleb e Josué tinham essa consciência de não desagradar a Deus. Ele sabia que aquele coração de rebeldia, de incredulidade, desagradavam a Deus. Não temam, vamos lá juntos. Como o Senhor se agrada de nós, irmãos? Como o Senhor se agrada de nós? Ele se agrada quando nós exercemos fé. Ele se desagrada quando a gente tem um coração
de incredulidade. Deus olha lá do alto do seu trono nessa noite e observa como eu e você reagimos diante dos problemas. E nós agradamos o seu coração quando nós confiamos nele. Vocês acham que se fosse o contrário, tivesse sido dado o relatório por 2 espias apenas, um mau relatório, e dos 10 espias um relatório bom, será que o povo tinha acreditado? O Espírito de Profecia fala que eles não teriam acreditado mesmo assim, porque eles tinham um ímpio coração de incredulidade. Eles não tinham um relacionamento íntimo com Deus, irmãos. Nos versos seguintes nós não vamos ler, mas relata que eles pegaram pedras para apedrejar Calebe e Josué, e que Deus interveio e as pedras caíram para impedir esse desígnio assassínio. Disse o Senhor a Moisés, nós não vamos ler, mas está em Números 14 e 11, eu não projetei ali. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Moisés então começou a interceder pelo povo em oração. Sabem qual foi o resultado de tamanha incredulidade, irmãos? Olha o que Deus disse em Números 14, 21 a 24. Deus disse: porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve o quê? Outro espírito. Ele fez o quê? E perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Olha o que Deus diz de Calebe. Era Calebe e Josué também, tá, irmãos? Porque lendo mais abaixo, Jesus fala de Josué também. Deus diz que Calebe e Josué tiveram o quê? Outro espírito. E eles fizeram o quê? Eles perseveraram em seguir a Deus, confiando e obedecendo em Deus. Tem você perseverado, mesmo em meio aos problemas, irmãos? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não basta apenas começar. Quantos começam e deixam, né, tio? Começa o estudo, logo começa a pegar naquela parte que a pessoa não gosta e logo abandona. Some, tem que perseverar, irmãos. A nossa caminhada é dia a dia se apegando em Cristo. Nós devemos fazer a nossa parte, clamar ao Senhor. Senhor, eu não estou tendo força. Muitas vezes eu tive essa sensação, irmãos, eu clamei de joelhos e na hora eu senti Deus me ouvindo, irmãos. A gente tem que crer que Deus responde às orações. Deus é um Pai que está disposto a nos ouvir. Às vezes a gente não clama porque a gente pensa que a gente pode resolver por nós mesmos. A gente receberia mais se a gente pedisse mais para Deus. Quantas bênçãos nós perdemos porque nós não clamamos ao nosso bondoso Pai. Olha só que montanha será, irmãos, que está na sua vida. Que gigantes você tem que enfrentar, irmãos. Eu não sei como que está a sua vida. Não vacile em sua fé. Calebe e Josué, eles entraram 40 anos depois em Canaã porque perseveraram. Será que Deus queria que eles ficassem vagueando então no deserto, irmãos? Não. Mas aqui a gente vê que até Calebe e Josué, eles não murmuraram. Olha só, eles também não puderam entrar naquela hora na Terra Prometida, sabia? Eles tiveram que voltar para o deserto, ficar vagueando 40 anos. Os moços abaixo de 20 anos depois entraram. Aqueles acima de 20 anos que murmuraram, todos morreram no deserto como eles haviam pedido. Eles não pediram? Quem dera morrêssemos no deserto ou voltássemos para o Egito? Eles escolheram o que eles fizeram, irmãos. Todos eles morreram, menos Calebe e Josué. Olha o que Deus diz. Será que Deus queria que eles ficassem vagueando no deserto? Não, irmãos, Deus não queria. Não era desígnio seu, de Deus, que seu povo Israel vagueasse 40 anos no deserto. Ele prometera levá-los diretamente à terra de Canaã e ali estabelecê-los como um povo santo, sadio e feliz. Deus quer a nossa felicidade, irmãos. Aqueles, porém, a quem havia sido pregado primeiramente, não entraram por quê? Por causa da sua incredulidade. Hebreus 13, 19. Seus corações encheram-se de murmuração, rebelião e ódio, e Deus não pôde cumprir seu concerto com eles. Por 40 anos, a incredulidade, murmuração e rebelião excluíram o antigo Israel
da terra prometida. Os mesmos pecados, irmãos, têm retardado a nossa entrada na Canaã celestial. Eu vou ler aqui, olha, é a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre os irmãos que nos tem conservado nesse mundo de pecado e dor por tantos anos. Vou repetir, são 4 coisas, olha só. A incredulidade, mundanismo, falta de consagração e a contenda entre o professo e o povo de Deus que nos tem conservado desse mundo de pecado e dor. Para entrarmos, irmãos, na Canaã terrestre, nós temos que deixar essas coisas e buscarmos agradar e confiar em Deus. Foi mostrado um dia a irmã White, em sua primeira visão, algo da jornada do povo de Deus até a Canaã celestial. E ela disse que o querido povo de Deus terá que passar por muitas lutas e muitas provações para entrar na Canaã celestial. E ela nos deu um conselho em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Podem abrir a Bíblia, irmãos? 2 Coríntios 4, 17 e 18. Nós já estamos terminando, tá? 2 Coríntios 4, 17 e 18. Amém. É Deus, né, irmão, que dá força pra gente, né? É Deus, né? Olha o que Deus nos diz, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas, irmãos. A gente vê Moisés. Quando eu morei em Campo Grande, a gente tinha um amigo que ele ganhou uma viagem lá para o Egito. E ele falou assim que ele contemplou, eu nunca fui para lá, né? Mal saímos do país, né? E ele contemplou os túmulos de Faraó. E lá ele viu Manassés no túmulo. E ele olhando para Manassés falou assim, poderia ser Moisés aqui. Se Moisés não tivesse abdicado a honra de ser chamado filho da filha de Faraó, ele estaria aqui. Aí ele pensou na hora, puxa, mas agora Moisés está num lugar bem melhor. Moisés abdicou as honras terrenas, irmãos. Ele sofreu com o povo de Israel. Ele entrou na terra prometida aqui na terra, a Canaã terrestre. Moisés não entrou e ele podia ter murmurado, puxa, eu abdiquei o trono de Faraó. Passei não sei quantos anos com esse povo ingrato e ainda perdi a Canaã terrestre. Mas Moisés não fez isso, irmãos. Ele confiou em Deus. E sabe o que Jesus fez com ele? Quando ele morreu? Ressuscitou Moisés. Ressuscitou Moisés. É isso que Jesus fará com todos aqueles que nele confiarem. Hoje Moisés olha para Manassés e fala assim, olha, agora eu estou herdando uma pátria muito melhor. E é isso que esse verso nos diz, irmãos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque nossa pátria não é aqui. Tu pode pôr a música para mim de fundo? Eu vou ler uma parte aqui, irmãos, que eu não coloquei ali, da visão da irmã White, tá? Que ela colocou, do relatório que ela fez sobre o povo de Deus nos últimos tempos. Olha o que ela diz sobre o céu, né? Tenho procurado apresentar um bom relatório e algumas uvas da Canaã celestial, pelo qual muitos me apedrejariam, da mesma forma como a congregação desejou apedrejar Calebe e Josué por seu relatório. Mas eu vos declaro, meus irmãos e irmãs no Senhor, que essa terra, o céu, é terra muito boa e devemos subir e possuí-la, enfrentando os desafios no meio do caminho. Olha em visão que ela teve, irmãos. Vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Se conservavam um olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo, alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando seu glorioso braço direito, e de seu braço saía uma luz que incidia sobre o povo do advento. Muitos deixaram o caminho por causa das dificuldades. A terra, irmãos, é o lugar de preparação para o céu. Aqui,
Os ventos gelados da aflição vão soprar sobre nós. As ondas da angústia vão rolar contra nós. Mas no futuro próximo, quando Cristo voltar, será o verão dos cristãos. Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. E ali já não haverá mais morte nem sofrimento nenhum. Por muito tempo nós temos esperado o quê? A volta de Jesus. E essa promessa não é menos certa do que foi no passado. Jesus muito em breve voltará. Ele virá, irmãos. Ele virá. Essa é a nossa maior esperança. E quando Ele voltar, Ele vai nos conduzir junto ao trono de Deus e nos explicará as providências escuras pelas quais passamos na terra, a fim de aperfeiçoar-nos nosso caráter. Hebreus 10, 35 e 37 diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque há ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Amém, irmãos? Só mais um pouquinho, aguente só mais um pouquinho, e Cristo voltará. As lutas dessa vida não serão nada perante a glória que teremos no céu. Nós vamos agora assistir um vídeo que fala disso, irmãos. Eu não sei o problema que você enfrenta ou enfrentará um dia, mas persista nesse caminho. O Elton vai pôr pra gente ouvir.